Deus tem realizado muitos sinais e maravilhas ao longo da história, demonstrando tanto o seu poder quanto a sua misericórdia na criação, mas também juízo e condenação de pecado, que tem estado presente com a humanidade desde a rebelião original dos nossos pais. Estes atos especiais de Deus de intervenção sobre a história são atos divinos extraordinários, que nem sempre estão presentes, mas em momentos especiais da história se manifestam. Muitas pessoas vêm a pensar e refletir sobre a implicação desses atos extraordinários de Deus ao longo do tempo, milagres, intervenções sobrenaturais. E eu lhe pergunto honestamente, você acha que se as pessoas vissem sinais e maravilhas, elas se renderiam à fé em Cristo Jesus? Que lhes falta uma demonstração palpável do poder de Deus, de tal maneira que a incontestável questão sobre a sua existência e sobre o seu poder pudesse ser dissipado com a manifestação de um poder extraordinário da parte do Senhor? De início, eu gostaria de dizer já que Deus é o mesmo, Ele não muda. A Escritura Sagrada nos diz que Deus é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. O seu plano redentor para a história também não mudou. Antes, Deus está executando esse plano redentor passo a passo. E neste plano para a história, os sinais miraculosos têm o seu lugar, costumeiramente ocupando um papel bem diferente do que se supõe o sentimento comum religioso que habita no imaginário das pessoas. Em momentos críticos do desenvolvimento da história da redenção, aparecem na Escritura Sagrada corroborados por sinais extraordinários validadores, como selos divinos que marcam a singularidade destes momentos especiais, como os sismógrafos indicam visualmente os momentos de intensa movimentação geológica na crosta terrestre, tornando visível a grandiosidade que afeta a Terra, sinais extraordinários e sobrenaturais da parte de Deus também marcam estes eventos especiais e momentos especiais na história da redenção, alertando sobre o alto potencial de periculosidade. Enquanto que os sismógrafos indicam o alto potencial da periculosidade dos abalos sísmicos, estes sinais divinos indicam também este momento importante na história da redenção. E é nesta linha de interpretação que eu proponho a você a compreensão dos sinais e maravilhas operados por Deus no Egito, por ocasião imediatamente anterior ao êxodo israelita. Para basear a mensagem bíblica desta noite, nós vamos nos ater em um progresso dos capítulos iniciais do livro de Êxodo, mais precisamente a partir do versículo de número 28 do capítulo de número 6, até o versículo 19 do capítulo de número 8. Como é um texto consideravelmente longo, que nós nos basearemos nesta noite, eu lerei apenas alguns destes destacados aqui. Agora, 6, 28 até o 7, 7, depois 7, 23 a 25, e por fim, 8, de 13 a 15 e 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas.
Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Os versículos de 23 a 25. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Agora de 13 a 15 e 19 para concluir. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Que Deus nos abençoe. Esse texto que nós acabamos de ler são alguns versículos destacados daqueles primeiros sinais operados por Moisés e Arão no Egito. Sinais esses que acabaram se tornando parte das conhecidas 10 pragas do Egito. E como nós havíamos anunciado inicialmente, vamos olhar para estes sinais iniciais, para estes sinais sobrenaturais e miraculosos, com os seus propósitos de condenação de Deus. Deus manifestou o seu juízo sobre o Egito, não apenas sobre Faraó, mas até mesmo, em alguma medida, juízos de alerta ao povo da sua aliança através destes sinais. Portanto, nesta noite, eu lhe convido a refletir sobre os propósitos divinos dos sinais condenatórios, ou propósitos condenatórios dos sinais divinos executados por Deus através de Moisés e Arão. O primeiro propósito divino nestes sinais condenatórios, podemos afirmar que foi manifestar juízos históricos e especiais. Isso se encontra na primeira parte, do versículo 28 do capítulo de número 6 até o versículo de número 13 do capítulo de número 7. Acompanhemos a evolução deste texto bíblico como ele nos apresenta. Nos versículos de 28 a 30, nós vemos que Deus mandou Moisés dizer a Faraó tudo o que ele, o Senhor, dizia. Moisés, então, titubeou, ficou com certo receio de como aquelas informações seriam recebidas pelo Faraó. A profecia divina, aprendemos destes versículos iniciais aqui, que a mensagem divina entregue aos homens, e nesta categoria a profecia como mensagem revelada de Deus, ela serve sempre como um alerta divino responsabilizador para aquele que o ouve. Deus alerta a humanidade, chama a atenção do pecador, lhe exorta, chama a sua atenção, não tem um caráter para que é futurista, e nesse caso tinha no futuro próximo, um sinal de Deus, caso o Faraó se mantivesse endurecido e oprimindo o povo israelita, o juízo de Deus viria sobre a nação do Egito, e Deus está dizendo que virá, e já alertara Moisés também de que haveria resistência da parte de Faraó. Moisés agora, um homem mais maduro, sabia que a obra de Deus não é desenvolvida, nem mesmo a obra de salvação, e a realidade aqui sobre a face da terra, debaixo dos efeitos do pecado, ocorreria facilmente sem implicações. E daí essa dificuldade inicial de Moisés, que diz, eu não sei falar bem, como o Faraó me virá, me ouvirá, ele já demonstra esta preocupação neste sentido.
Nos versículos de 1 a 5 do capítulo de número 7, nós vemos que Deus continua falando com Moisés e informa a Moisés que o havia constituído representante divino diante de Faraó. Ele relembra da sua missão, da sua comissão. Diz, olha, você é o meu representante, você será como Deus a Faraó. Eu alertarei Faraó através de você, e Arão será como que um profeta, o porta-voz. Você, no seu receio de falar, eu lhe comunicarei o que tenho para dizer, você dirá a Arão, e Arão, portanto, falará. Contudo, o coração de Faraó será endurecido. E o Senhor alerta Moisés ainda, dizendo, pelo endurecimento também do coração de Faraó, eu multiplicarei os meus sinais sobre o Egito, até que os hebreus sejam libertos sob um forte juízo da nação egípcia, reconhecendo, portanto, a soberania divina do Senhor da aliança, o Deus Todo-Poderoso, e Yahvé, ao mesmo tempo como um juízo divino manifesto sobre o Egito, enquanto o povo hebreu saía em seu êxodo. Nos versículos de 6 a 7, então, o texto sagrado nos diz que Moisés e Arão cumpriram as ordens divinas. Deus os havia comissionado para serem executores e porta-vozes de sua palavra e do seu juízo sobre o Egito, e eles assim o fazem. 2 homens idosos, sendo usados pelo Senhor para o juízo de uma nação ímpia, de um governo opressor e a libertação de mais de 1 milhão de pessoas de uma dura escravidão. Moisés aos seus 80 anos e o seu irmão Arão aos 83. Estes versículos nos ensinam o propósito revelador dos sinais divinos no Egito. O juízo poderoso de Deus e justo, como sendo o único Deus vivo e verdadeiro, que estava, em alguma medida, já sendo esquecido pelo povo da aliança e absolutamente desconsiderado pela nação politeísta do Egito. Nos versículos de 8 a 10, nós vemos que Deus comanda o sinal do cajado que haveria de virar serpente de Moisés. Este cajado que Moisés levava, ele diz, mostre então diante de Moisés, esse cajado se tornará uma serpente. Este será um sinal diante do faraó, o que de fato ocorreu. Moisés lança o cajado ao chão e o cajado se torna uma serpente. E nos versículos de 11 a 13 nos diz que os magos egípcios fizeram o mesmo. E serpentes apareceram ali, porém o cajado de Moisés, o seu bordão, engoliu aquelas serpentes que foram produzidas pelos magos do Egito, como Deus havia previsto. Faraó não atendeu à ordem de Moisés e não deixou o povo ir. Ao ver aquele sinal sendo reproduzidos pelos seus magos também, ele então se fecha dentro do seu coração novamente, se endurece e não libera o povo. Aqui tem um dado curioso. Por quê? Havia um deus egípcio, o Areus, cuja forma era serpente, e que significa aquele que se ergue, invencível. Eu creio que muitos de nós, por estes programas que tem de natureza ao redor do mundo, já devem ter visto a imagem daquela cobra que se ergue e que tem as suas laterais dilatadas, muito comum naquela região do mundo, a região do norte da África, a região desértica. E diferente do que nós possamos imaginar, ela não apenas trazia medo, como sendo uma figura maligna, mas era uma representação de uma própria divindade. A divindade Uareus, como falei, que supostamente um presente do Deus Ra, o Deus Sol, e que manifestava essa majestade, esse poderio da própria dinastia faraônica no Egito. O faraó se via como essa manifestação, e ele mesmo era como que aquele que se erguia de sobre a terra, e na sua tiara que vinha sobre a sua cabeça estava uma serpente, esta serpente que apontava para esta divindade Uareus, na coroa de Faraó, demonstrando claramente que o próprio governo egípcio estava, de alguma maneira, numa relação simbiótica com a imagem deste Deus falso
o Areus, o deus da serpente. O que estes versículos primeiros nos ensinam é um prólogo dos sinais e maravilhas que Deus operaria, identificando a natureza de tudo aquilo que ocorreria nas chamadas 10 pragas do Egito. As primeiras palavras que encabeçam os próximos capítulos são este prólogo identificador de uma só mensagem. Qual é? Deus exercerá juízo sobre o governo egípcio, um governo politeísta que não adorava o Deus único, vivo e verdadeiro, porém altivo, orgulhoso, impenitente. E ao exercer esse juízo, Deus desmoralizaria e puniria aquela geração pela providencial resistência do seu arrogante governante, o faraó, que era a encarnação e a demonstração do próprio orgulho e altivez da autonomia divina diante do Senhor. Portanto, quando nós falamos que Deus manifestou propósitos especiais e condenatórios nesses sinais extraordinários, reconhecemos que o primeiro deles foi manifestar juízos históricos especiais. Deus não age desta forma ordinariamente na história, manifestando juízos sobrenaturais sobre o pecado, sobre governos ímpios e sobre as pessoas, o que leva muitas vezes pessoas a questionarem a própria presença divina ou realidade. No entanto, quando Deus manifestou, em alguns momentos especiais da história, momentos chave, neste caso aqui, a libertação do seu povo de uma condição de escravo para a condição de uma nação para constituí-lo, estes sinais não produziram fé e arrependimento naqueles que o viram. Antes serviram de um juízo de Deus, ao tornar mais clara e evidente a dureza do coração daqueles que estavam diante da mensagem do Senhor. Porém, um segundo propósito que a palavra de Deus nos apresenta para estes juízos era anunciar que somente o Senhor Deus era a verdadeira fonte de vida. Isso nós conseguimos perceber na chamada primeira praga do Egito. Está descrita entre os versículos 14 e 25. Veja que entre os versículos 14 e 19, Deus ordena a Moisés confrontar Faraó às margens do rio com a ordem de libertação dos hebreus. Deixe o povo da aliança ir, o povo israelita ir. Se você não o fizer, as águas do Egito se tornarão em sangue. Esta ameaça é dada ao Faraó. E aí vem precisamente a primeira praga do Egito sendo anunciada. Qual o propósito divino com esta praga? A primeira praga tinha como objeto focal o rio Nilo e as águas dele decorrentes. O norte da África é uma grandiosa região desértica. E aquele deserto é cortado pelas águas fertilizadoras do Nilo, que no seu período de alta, quando as águas atingem um volume mais alto, se espalham através de canais, irrigando um terreno que de outra maneira seria puro deserto, tornando profundamente fértil. Ocorre que a interpretação disso e o uso litúrgico disso foi identificar no próprio Nilo uma divindade, a personificação do deus Hapi, o Deus da fertilidade. Um Deus que era uma figura híbrida. A masculinidade era expressa por uma espessa barba e a feminilidade por seios volumosos. Este Deus era identificado de uma maneira personificada com esta figura, mas era identificado com o próprio rio Nilo. Quando Deus anuncia esta praga, nós vemos que ela se executa entre os versículos 20 e 21. Moisés e Arão executam um juízo e as águas do Egito viram sangue. E, evidentemente, não eram mais águas vitalizadoras. Absolutamente em contraste com aquilo que, ordinariamente, pela providência divina, as águas do rio Nilo fertilizavam toda a região, trazendo vida, produzindo peixes
e com as suas águas fertilizando os campos, dando ampla produção, agora se tornaram estéreis e mortais. O suposto poder divino do Nilo Rapi e sua fertilidade são desmascarados e humilhados. Aquele que seria Deus, agora não mais gera vida, e sim gera morte com as suas águas. Porém, os versículos 22 e 23 nos mostram que os magos do Egito fizeram o mesmo. Com suas magias, conseguiram transformar a água num aspecto de sangue. E isso levou o faraó a mais uma vez endurecer o seu coração. Os versículos 24 e 25 nos mostram que os egípcios cavavam junto ao rio em busca de água para beber. O rio, farto, caudaloso, com muita água, agora era fonte de morte. E para sobreviver, ironicamente, os egípcios tinham que cavar poços às pressas para buscar um recurso alternativo de água. E assim ficou durante 7 dias. O residual da imagem de Deus no ser humano nos é mostrado aqui como afetado pelo pecado, empurra o homem para uma autonomia, para não reconhecer no soberano Criador universal de todas as coisas, o Senhor Deus, o provedor, mas criar ídolos e deuses conforme as suas paixões, necessidades e conveniências. Há um poder de resistência natural no coração do homem para com o Senhor. A lição, portanto, desta segunda porção do texto bíblico nos aponta para a ideia da idolatria na providência divina, o que é uma triste ironia. Pois desde a queda, devido à depravação moral e espiritual que a espécie humana carrega consigo, isso tem nos levado naturalmente, como espécie, a adorar a criatura no lugar do Criador. A identificar nas bênçãos que Deus mesmo nos dá a verdadeira força e fonte de nossa devoção. E assim, não apenas os egípcios passavam a adorar o rio com a sua vitalidade, como sendo o seu próprio Deus, como ser humano natural, sem a graça divina, passa a olhar para aquilo que é fruto do recurso de sua manutenção, de sua alegria, de sua satisfação e de poder sobre a sua vida, como sendo este mesmo objeto de devoção, de temor, de confiança e de prazer. Todos os ídolos das divindades pagãs, quer sejam os antigos ídolos do Egito, com aqueles deuses antropomorfos, imagens representadas, híbridas entre animais e seres humanos, são verdadeiras iconoclastia, imagens visuais e concretas dessa projeção humana para criaturas como divinas, como ídolos modernos. O trabalho, o prazer sexual, o prazer nos alimentos, a confiança na sua própria mente, sua capacidade administrativa, o orgulho diante do que se foi produzido, se tornam ídolos contemporâneos, razões da existência de muitos, objetos da confiança, fatores desestabilizadores e de temor, projeções metafísicas das forças que governam o coração humano. E daí é ser comum nós encontrarmos nessas divindades especialidades que encontram um eco com desejos e com necessidades no coração humano. Isto em oposição à mensagem bíblica que anuncia um único Deus, vivo e verdadeiro. Portanto, quando nós olhamos os propósitos condenatórios dos sinais divinos, reconhecemos, em primeiro, que eles tinham este propósito de manifestar juízo de Deus, juízos históricos, específicos e especiais, mas também anunciar que é o Senhor a verdadeira fonte da vida, não era o rio. Isso nos faz lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, quando ele disse: se você soubesse quem era aquele que fala com você, era você que lhe pediria,
e eu lhe daria águas vivas que matariam sua sede, e nunca mais você teria sede. Deus é o verdadeiro provedor de tudo o que há. E o que ele se utiliza é recurso de sua providência, que num coração mergulhado na cegueira do pecado, passa a ser objeto de temor, de devoção e de dedicação, e não o próprio Deus. Por fim, nos versículos de 1 a 19 do capítulo 8, nós vemos um terceiro propósito divino, condenatório destes sinais, que é evidenciar o juízo de Deus aos impenitentes. Nos versículos de 1 a 4, nós vemos que Deus mandou Moisés ordenar a Faraó, mais uma vez, a libertação dos hebreus, caso contrário, o Egito seria invadido por rãs. Nos versículos de 5 a 7, vemos Arão estendendo o bordão e assim acontecendo. Mas os magos egípcios imitaram tal sinal. Nos versículos de 8 a 11, Faraó pede a Moisés para que interceda junto a Deus pela retirada das rãs, e Moisés promete fazê-lo no tempo combinado, no próximo dia. Nos versículos de 12 a 15, nós vemos que as rãs foram mortas, e ao cessar aquela praga, mais uma vez Faraó endurece o seu coração. Vemos, portanto, que o juízo e a misericórdia divinas caminham com uma humildade impenitente. Faraó começa um ciclo agora que vai se repetir, de reconhecer o sinal e o juízo de Deus e dar sinais de algum tipo de humilhação, mas quando cessa o castigo, ele volta à sua impenitência, à sua arrogância, à dureza e à desobediência. Preste atenção, porque este ciclo é revelador e não é um privilégio para a vida do Faraó. Na vida de não poucas pessoas, e muitas vezes em nós mesmos, podemos nos encontrar em situações que somos advertidos e quebrantados por alguma circunstância que a providência divina nos coloca, mas tão logo nos vejamos livres dos efeitos desta disciplina, somos tentados a voltar de uma maneira recorrente às mesmas práticas que levaram o Senhor a nos disciplinar. Aqueles que têm filhos sabem como muitas vezes é cansativo o processo disciplinar incessante da vida dos filhos. Quando advertimos sobre algo, alguma disciplina é dada, a prática é deixada e se encontra numa certa segurança e se volta à mesma postura. Nós que nos tornamos adultos, apenas tornamos isso de uma forma mais sofisticada. Os nossos pais já não exercem aquele poder disciplinar como éramos como criança, mas Deus exerce o seu poder paterno disciplinar. E muitas vezes nos mostramos também em um recorrente ciclo de altivez, de autonomia, de resistência, de disciplina da parte do Senhor e de um quebrantamento ou arrependimento mais superficial, muitas vezes circunstancial, para se ver livre das consequências da disciplina, do castigo. E aqui estou usando o termo de uma maneira intercambiável, não cabe nessa ocasião fazermos a distinção dos termos. Quero usar apenas como um sinal divino de coibir, de refrear o mal. Entretanto, o caráter clemente e misericordioso do Senhor se manifesta aqui também. Presta atenção. De uma maneira mais purista, nós poderíamos imaginar que Deus, que sonda os corações, sabe exatamente a medida da profundidade, da sinceridade do arrependimento, e que, portanto, seria racionalmente plausível imaginar que Deus aceitaria tão somente como verdadeiro arrependimento aquele que fosse profundo e sincero. E aquele que fosse mais superficial, ele tratasse simplesmente com impiedade e não aliviaria a mão no seu processo disciplinar, mas não é assim que Deus se revela na Escritura Sagrada. Ao menor sinal de reconhecimento do erro de nossa parte, a benevolência e a misericórdia do Senhor se manifesta como se manifestou a Faraó, fazendo com que ele remova a sua disciplina e o seu castigo, para com isso mostrar não apenas que Deus é justo e não inocenta o pecador, mas que ele também é misericordioso e alivia o sofrimento merecido do pecador.
A deusa Requet era mais uma divindade egípcia, normalmente demonstrada nos hieróglifos e nos documentos antigos e em registros como uma mulher com cabeça de rã. Ela também estaria identificada com a fertilidade, sendo recorrida como uma divindade que auxiliaria na hora do parto. E nesta ocasião, quando Deus, nesta segunda praga, infesta o Egito com rãs, ele torna clara a inutilidade de uma divindade que deveria trazer e proteger a vida, agora sendo sinal de juízo e até mesmo de morte. Porque com a morte dessas rãs, o texto sagrado nos diz que cheirou mal. E aquela divindade também se mostrou inútil para reverter a situação que lá estava. Os versículos 16 e 17 nos mostram que Deus mandou piolhos sobre todo o Egito, do pó da terra, pelo bordão de Arão. Quando Arão estende, aquele pó se transforma em piolhos. E nos versículos 18 e 19, nós vemos os magos de Faraó impotentes diante daquele sinal, vindo até o Faraó e dizendo: olha, isto é o dedo de Deus. Nós não conseguimos reproduzir este sinal. E curiosamente, a contestação ou a confirmação dos magos de Faraó, diante do próprio Faraó, de que eles estavam diante de um poder inequivocamente do Deus vivo, verdadeiro, anunciado por Moisés e seu irmão Arão, ao invés de haver um arrependimento e um quebrantamento da parte do Faraó, ele mais uma vez endurece seu coração. Nós podemos questionar a capacidade dos magos egípcios em reproduzir os primeiros sinais. Como toda mágica que ocorre pelo mundo afora, a magia consiste basicamente na capacidade da ilusão, da manipulação de objetos conhecidos, de tal maneira que configure para aquele que esteja vendo um poder que quebra as leis da física. E certamente isso encontra limites. E neste momento, os magos chegam a dizer: olha, não dá mais para a gente fazer algo semelhante. Dentro do nosso conhecimento de química, de física, de ilusão e de habilidades, e que ao mesmo tempo está misturado com a crença nas suas divindades, eles atestam e reconhecem sua impotência diante do que eles estavam vendo, ao ponto de reconhecerem que ali era o poder de Deus. Os magos reconhecem não terem conhecimento para reproduzir o sinal dos piolhos, o que era uma humilhação a uma outra divindade egípcia, o deus Tot. O deus Tot supostamente seria detentor de todos os conhecimentos possíveis, todo o conhecimento científico, toda a habilidade de saber como as coisas funcionam estaria na mão desse deus Tot. E quando os magos do Egito dizem: nós não sabemos reproduzir, eles estão reconhecendo que essa divindade estava impotente agora diante do sinal de juízo do Deus anunciado por Moisés e por Arão. Aprendemos, portanto, dessa parte, que há uma manifestação conjunta de misericórdia e juízo divino e que vem acompanhados de respostas de penitência ou de impenitência. A devoção às divindades, aos ídolos, a toda configuração e imagem que o coração humano produza dos deuses são predominantemente interesseiras. Daí você perceber que as divindades, em linhas gerais, especialmente nas suas pluralidades, são especialistas em alguma coisa. São um recurso a quem os homens interessados em obter algum favor ou uma facilidade procuram um poder que possa manipular e de alguma maneira negociar para obter os favores deles. E por isso são especialistas, as divindades e aqueles que os manifestam. Isso nos apresenta um contraste absoluto com o Deus único, vivo e verdadeiro, que em contraste com essas divindades falsas, esses ídolos, é desconcertantemente
um soberano universal e misericordioso. Ninguém o controla. Não há como barganhar com o Senhor. Não há negociata. Não há como constrangê-lo a fazer alguma coisa. Não há como aconselhá-lo. Não há como pô-lo contra a parede. Não há como pressioná-lo. É Ele quem governa. Mas ao mesmo tempo que Ele é tão poderoso assim, Ele se manifesta na Escritura Sagrada misericordioso, paciente, compassivo, que chama pecadores ao arrependimento, a desistirem das confianças menores nos seus falsos deuses, quer sejam os antigos, essas divindades elaboradas, quer sejam os modernos funcionais do homem contemporâneo. Trabalho, dinheiro, capacidade administrativa, conhecimento científico. Olhe para estes dias que nós estamos vivendo. As mais competentes autoridades do mundo, tanto científicas quanto políticas, não estão sabendo como lidar com um mísero vírus. Não sabem nem mesmo como se dá esse processo de proliferação, qual a medicação para combater e qual a melhor política pública. E nós, muitas vezes tolos, amedrontados por este ser minúsculo, que nem ser vivo é, abraçamos narrativas político-ideológicas e nos digladiamos como se tivéssemos a solução também para isso. Não temos. Deus, em contraste a todas essas divindades, quer do cientificismo, quer sobrenaturais do passado ou do presente, se mostra poderoso e paciente. Somente Ele é digno de uma crescente e renovada confiança em nosso coração. Precisamos ter a humildade para reconhecer nossos limites. Até os magos de Faraó o reconheceram, quando disseram: a gente não consegue fazer. Isso é o dedo de Deus. Ele é poderoso e é Ele quem está por trás de tudo isso. A mensagem original, portanto, do texto bíblico que nós tomamos como referência nesta noite, nos mostra que Deus alertou e encaminhou Moisés a ordenar a Faraó a libertação dos hebreus, avisando ao profeta, contudo, que a resistência de Faraó serviria à manifestação da glória divina diante da desconstrução das divindades egípcias que Deus faria. E foi fazendo, uma a uma. Cada um destes sinais expunham o poder divino infinitamente maior do suposto poder da divindade correlata do Egito. Deus puniria toda a idolatria e a incredulidade daqueles que resistissem ao seu poder libertador. O que é um paradoxo. Porque o poder libertador do Senhor, de resgatar um povo para livrá-lo e salvá-lo, seria simultaneamente um sinal de juízo aos impenitentes e incrédulos em Deus como poderoso e como libertador. Mas isso não se trata de uma questão relativa exclusivamente ao faraó e aos egípcios de milhares de anos atrás. Esta, na verdade, é uma ação que reflete um modo de Deus agir. A clemência divina para com a idolatria egípcia, os seus alertas diante dessa reincidente idolatria do faraó, demonstra que a misericórdia divina abunda e antecede o juízo. Lembre-se das palavras registradas por João no seu evangelho, que diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, a mesma forma de Deus agir. Ao trazer a libertação com seu poder soberano, implementando uma salvação muito mais ampla e maior do que a que Moisés operou lá no Egito, o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, traz a salvação da condenação de todos os pecados da humanidade de todos os tempos, de todos aqueles que creem. Mas o ser humano, ao contemplar esta obra de Deus em Cristo Jesus,
nem sempre respondem com arrependimento, submissão e fé confiante. Há muita incredulidade, rebelião, descrença, ceticismo diante do que Deus faz através de Jesus Cristo. E aqui fica o recado atual desse texto para nós, a mensagem de Deus. Qual é? Preste atenção. Deus tem a história em suas mãos. Em momentos cruciais da história da redenção, a mensagem da salvação pela graça, mediante a fé, tem vindo acompanhada de sinais corroboradores. Assim foi no êxodo do Egito. Assim foi na vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A estrela que lhe anuncia o nascimento, o eclipse na ocasião da sua morte, os terremotos e a ressurreição de muitos, mostrando o Senhor que aquilo se tratava de um momento especial, evidências de que Deus estava executando providencialmente a redenção na história. E estes atos de Deus, registrados na Escritura Sagrada, costumam humilhar a autoconfiança idólatra humana. Os sinais de juízo de Deus, quer os extraordinários, quer ordinários no dia a dia. Quando a nossa confiança em algo que não é o Senhor começa a dominar o nosso próprio coração, por amor a nós, Deus abala a nossa confiança quando ela está em algo errado. Pode ser em nossa mente, em nossa capacidade administrativa, em nosso poder financeiro, na estabilidade do nosso trabalho, no nosso conhecimento científico, na nossa família, em coisas legítimas. Quando isto começa a dominar o coração, Deus nos abala e remove de nós esta adesão idólatra, para que a nossa confiança, satisfação e temor não estejam nestas coisas. E o que fica em xeque é a resposta que nós daremos a estes atos providenciais e soberanos do Senhor. A impenitência, portanto, o coração endurecido, rebelde, questionador, reclamador, revoltado diante do que ocorre, das provações e das lutas da vida, diante destes momentos de juízo, atrai o maior juízo acumulado, a escravidão espiritual do próprio pecado. Ao passo que um coração tocado pela graça há de se render humildemente e clamar por misericórdia e compaixão àquele que, ao menor sinal de quebrantamento, manifesta misericórdia e favor. Isso deveria me encorajar, e encorajar você, a todos vocês que estão a me ouvir aqui, para o seguinte, e concluo a mensagem. A graça da fé salvadora é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que, ao regenerar o coração do pecador, capacita-o à rendição confiante em Cristo. Deus pode e usa sinais na história, majoritariamente como um juízo destruidor de ídolos, tanto antigos como modernos, para a desilusão com a idolatria, para que corações que confiam em ídolos se desiludam com ele. E desiludir é uma bênção, porque viver iludido é viver enganado. Embora seja profundamente doloroso, se volte para o único Deus vivo e verdadeiro, em arrependimento sincero, e que busque a sua glória. O Verbo divino, Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se humano, no maior sinal que o universo poderia testemunhar. A divindade única, viva, poderosa, eterna e real, se tornando um homem semelhante a mim e você, vivendo uma vida humana ordinária para fazer uma obra extraordinária, experimentando na sua própria vida e na sua carne a condenação de pecados que não cometeu, e por ser ele divino e santo e não ter pecado, ressuscitando dos mortos, voltando, ressurreto, subindo aos céus, regressando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conclamando pecadores ao arrependimento e à fé,
manifestando ao longo desses séculos e milênios graça, misericórdia e perdão aos que penitentemente se quedam diante do Senhor, reconhecendo sua miséria e seu pecado, até o dia em que o tempo da misericórdia cessará e ele voltará não mais como Salvador, mas como juiz, a julgar toda a humanidade, condenar aqueles que permanecerem endurecidos em seus ídolos e em sua autonomia, em seu pecado, e recolher para junto de si pecadores como eu e você, que arrependidos se renderam aos seus pés. Estejamos atentos aos atos divinos demolidores dos nossos próprios ídolos, para ao invés de gerar desesperança e desilusão, gerar uma renovada confiança naquele que criou não apenas o Nilo, mas aquele que é fonte de água de vida eterna. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra é viva e verdadeira. Tu és o único Deus que há, absolutamente poderoso, santo, justo, mas também misericordioso e compassivo. Nesta ocasião que nos colocamos diante de Ti, trazemos em nossos lábios uma confissão de pecado, fragilidade de fé, confiança desviada do Senhor para circunstâncias, ocasiões, habilidades, realidades que concorrem com o nosso coração, no nosso coração com o Senhor. Realidades às quais muitas vezes somos tentados a depositar a nossa confiança. Deus bendito, te rendemos graças pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz que tu vens em busca de pecadores para salvá-los. Estes somos nós, falhos em nossa fé, fracos em nossa segurança, fáceis em desviar os olhos do Senhor e depositar em outras coisas. Pedimos a tua compaixão, pedimos a tua renovada misericórdia. Se não poupaste o teu próprio Filho Jesus, antes o entregaste, pedimos que tu nos concedas a graça do Espírito Santo de continuar a obra no coração daqueles que já tens começado a trabalhar, Senhor, e naqueles que ainda não começaste, faze isto. Não há em nós a capacidade de produzir a transformação espiritual na vida de ninguém, nem da de nós mesmos. Dependemos da força e do poder do teu Espírito, para que sejamos profundamente e de uma forma transformadora convencidos dos nossos próprios pecados e desistamos daquilo que concorre com o Senhor, com o trono do nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa idolatria e pela tua graça ocupa o trono do coração de nossa vida. Aceita humildemente a oração que te fazemos, numa sincera confissão de dependência tua e de tua graça. Te louvamos pelo teu Filho Jesus, o Redentor, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo, o provedor da vida, da salvação. Assista-nos nestes dias maus, dias de incerteza, de confusão, de crise universal, na saúde pública, na governança pública, dias nos quais o futuro se mostra mais nebuloso e incerto aos nossos olhos naturais, mas absolutamente estão debaixo do teu controle, como o dia de ontem e o de amanhã, como os milênios passados e o futuro eterno estão diante de tua mão. Ó Deus, assista-nos em tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.